A nossa conversa tão boa, ao som dos passarinhos. Super agradável aqui. O vento me despenteando. Olá, bem-vinda ao nosso canal Experiências Inspiradoras. Eu sou a professora Cláudia Burrâmara e esse é um projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará. O nosso objetivo é inspirar vocês a partir das experiências dos nossos ex-alunos. E hoje eu tenho a honra de receber o vice-reitor de pesquisa da Unifor, professor Milton Souza, que foi nosso aluno de graduação em administração. E acredite que faz 2 anos que eu tento para ele vir, mas gente importante assim, né? Então segura aí que tem muita história boa para vocês ouvirem. Milton, obrigada, finalmente, né, Milton? Professora, eu peço desculpa. É muito atropelo, muita coisa do dia a dia, mas eu agradeço demais. Para mim é uma satisfação imensa poder participar aqui desse projeto e poder conversar um pouco sobre minha trajetória depois que eu saí da nossa querida UFC. Ai, que lindo, obrigada. Eu sei que sua agenda, não tem que pedir desculpa, Milton, eu sei que sua agenda não é fácil. Você, como vice-reitor de pesquisa da Unifor, tem se desdobrado, a gente tem acompanhado sua atividade e ainda gripou no fim de semana, quase perde a voz, mas está aqui firme, forte, meio rouquinho, voz de boate, mas vai ser boa. Vai dar certo. Já deu, né? Milton, então assim, o nosso projeto, a gente sempre começa falando das tuas experiências de graduação. Por que a administração, como foi escolher o curso, e aí depois a gente vai para a área profissional. Bom, eu me lembro que quando eu fui fazer vestibular, né, sou da época do vestibular, entrei na UFC em 2001, eu não tinha muitas aspirações em relação às outras áreas, eu sempre gostei da área de negócios, pensei em ser empreendedor, pensei em ser executivo, então foi um caminho natural fazer vestibular para administração. E aí passei na UFC, em 2001 comecei meu curso de administração. E se formou em 2005? Me formei em 2005. E aí depois que você concluiu o curso, assim, você disse que queria ser empreendedor. Isso. Como é que enveredou pela área acadêmica? Como foi que a vida te levou a isso? Bom, lá pelo meio do curso, mais ou menos em 2003, o professor Augusto Cabral tinha uma bolsa de iniciação científica. E aí o professor Serafim Ferraz, que era nosso professor de RH na época, comentou e disse, se alguém se interessar, por favor, fale comigo para eu levar para o professor Augusto. Eu me interessei, porque à época eu já estava fazendo algum estágio, mas eu tinha interesse nessa coisa de entender o que acontecia na universidade. E aí eu conversei com o professor Augusto e ele me selecionou para essa bolsa de iniciação científica. Então eu fiquei 1 ano como bolsista de iniciação científica, fiz um bom trabalho, porque no ano seguinte ele renovou, né, eu fiz uma nova seleção e fiquei mais 1 ano. E aí fiquei 1 ano sem bolsa, até que cheguei no último ano da faculdade. E a professora Mônica Abreu foi minha orientadora de TCC e eu fui conversar com ela, na sustentabilidade. E ela falou o seguinte, olha, eu tenho uma posição voluntária de iniciação científica, se você quiser, você começa a fazer e se a gente vai fazendo a orientação do TCC junto. E aí eu fiquei 1 ano no laboratório, no Lecos. Inclusive, eu encontro o pessoal do Lecos, né, mais recente, eu sou um aluno fundador, né? Porque a professora Mônica fundou exatamente no ano que estava ali e vários colegas, o Bruno Carlos, o Holanda Júnior, que hoje estão aí no mercado. E aí, esse período de iniciação científica, mais esse período no laboratório, me levaram a pensar sobre a carreira acadêmica. E a professora Mônica falava, Milton, você tem que fazer mestrado, você tem muito perfil. E eu dizia, não, professora, eu estou fazendo seleção para trainee. Mas aquilo me impactou de uma forma que, no final de 2005, eu tentei seleção para mestrado na Federal de Pernambuco, porque eu queria fazer fora do Ceará,
para poder sair de casa, amadurecer nesse aspecto. E aí passei na Federal de Pernambuco e fui fazer mestrado lá. Foi mesmo. Quem foi seu orientador? Foi a professora Lilian Utz Vanderlei, que é uma professora fantástica, tinha acabado de voltar de um doutorado em Cambridge, e foi espetacular para mim, porque ela vinha com muito gás, com projetos, com muita coisa interessante, e eu pude ser orientando e trabalhar com uma série de projetos com ela na época. E depois do mestrado eu voltei para o Ceará, trabalhei em vários projetos aqui, fui coordenador da incubadora lá do Nutec, que chamava Partec, porque eu sempre trabalhei um pouco com essa questão do empreendedorismo, apesar de gostar de estudar sustentabilidade, mas na prática eu sempre trabalhei com empreendedorismo. Eu fiquei um período aqui e depois tentei seleção de doutorado na FGV de São Paulo, também fui aprovado, e em 2010 me mudei para São Paulo para fazer o doutorado. Quem me orientou foi o professor Barbieri. Também fui trabalhar com o tema de sustentabilidade. E durante o doutorado eu tive a oportunidade de fazer um doutorado de sanduíche no Canadá, numa escola de negócios chamada HEC Montreal. É uma escola muito tradicional, renomada, e é uma escola muito interessante porque tem uma conexão muito forte com o mercado. Então, também estudei lá com o professor Luciano Barincruz, que era um brasileiro, esteve por aqui, né, pela Unifor um tempo, depois foi para o Canadá, e quem me orientou no doutorado de sanduíche foi o Luciano. E aí eu voltei, terminei o doutorado em agosto de 2013, e em setembro de 2013 eu entrei como professor da Unifor. A essa altura, empreender já tinha ficado de lado. Quer dizer que, assim, empreender não é só construir empresas novas, né? Mas cada novo projeto é uma forma de empreendedorismo, sim, ainda que seja dentro da empresa de outra pessoa, ainda que seja dentro da universidade, né, Milton? Sim, mas sabe, professora, que nesse meio tempo, né, quando eu voltei do doutorado de sanduíche, eu tinha uma vontade muito grande de criar uma aceleradora de startups, porque eu tinha sido gerente de incubadora, queria trabalhar com isso de forma mais prática e no mercado, né? Então, me associei a dois amigos, o Igor Joaçaba e o Léo Lacerda. O Léo, inclusive, também se formou na UFC. Claro, eu também entrevistei o Léo. Você também trabalhou na aceleradora, na Wave? Primeiro foi 85 Labs, a gente fundou em 2013, aceleramos várias startups, e aí mais ou menos em 2016, 2017, entrou um investidor, a gente mudou o nome para Wave, era a mesma aceleradora, só que agora com uma nova estrutura, com um novo sócio. E a gente rodou esse projeto empreendedor até 2020, 2021, né, ali, pandemia, saída da pandemia, quando a gente vendeu as participações que a gente tinha nas startups e realizou, né, o que a gente chama de realizar, recuperou os investimentos, pagamos os investidores. Então, entre 2013 e 2021, eu acabei empreendendo nesse projeto. Então, você empreendeu mesmo. Sim. E aí, depois, decidiu pela vida acadêmica. E focar mais na carreira acadêmica. Na Unifor, começa a sua carreira acadêmica com vários cargos. E aí, sim, como foi esse seu trajeto até chegar na vice-reitoria? A Unifor, para mim, é uma grande escola. Eu aprendi muito na Unifor. Aprendo muito na Unifor. Tive lá, cheguei em 2013. Em 2014, a vice-reitora à época, a professora Lília, queria criar mestrados profissionais. E um dos que ela tinha interesse era o mestrado profissional em administração. Ela queria um professor que fosse doutor, acadêmico, mas que tivesse um viés prático por conta da modalidade do mestrado, que era profissional. E eu fui convidado para montar esse programa, e aí, à época, nós aprovamos o mestrado profissional na CAPES, e em 2015 começou o mestrado profissional. Eu fui o primeiro coordenador, mas aí surgiu, né, a vida é assim, Deus vai colocando as coisas na nossa vida e a gente tem que ficar grato por isso. Em 2015 surgiu uma proposta para eu fazer um pós-doutorado no México.
numa escola de negócio chamada EGAD Business School, do Tecnológico de Monterrey, que é uma universidade, né, muito renomada na América Latina. E esse professor que me convidou era um professor que eu tinha mantido contato durante o doutorado. Eu sempre li os textos dele, os artigos, sempre citava nos meus trabalhos. E eu tinha um contato com ele por e-mail. Tentei fazer doutorado de sanduíche com ele, não funcionou à época. Acabei indo para o Canadá para trabalhar com o Luciano. Mas aí, nesse período, ele me mandou uma mensagem e disse: olha, eu estou no México, recebi aqui uma vaga de pós-doutorado, e se você quiser vir, eu estou te convidando. E aí, à época, eu negociei com a Universidade de Fortaleza, eles me liberaram e eu fui, passei um ano no México. Né? Em que ano foi? Foi de agosto de 2015 a setembro de 2016. Então, fiquei um ano nessa temporada. E aí eu retornei para a universidade, depois desse período muito produtivo, com ótimas publicações. E aí a vice-reitora, a professora Lília, à época, me convidou para coordenar a escola de pós-graduação em gestão e comunicação, que eram alunos de MBA, à época mais de 3 mil alunos nos vários cursos de MBA, só na área de gestão e comunicação. E eu fiquei um ano, e aí depois desse ano eu voltei para a coordenação do mestrado profissional. Né? Fiquei na coordenação do mestrado até 2021, quando fui convidado, em julho, a assumir em agosto a vice-reitoria de pesquisa. Na época não existia vice-reitoria de pesquisa. A universidade estava passando por uma reestruturação, a gente tinha uma diretoria de pesquisa, desenvolvimento e inovação, mas nós sabemos que o tripé da universidade é ensino, pesquisa e extensão. Então, nessa reestruturação, a Fundação Edson Queiroz optou por criar uma vice-reitoria de pesquisa para dar mais ênfase, para ampliar os investimentos, para fazer com que a pesquisa tivesse mais relevância. E aí eu fiz um processo seletivo interno e fui convidado a me tornar o primeiro vice-reitor de pesquisa da Unifor. Bacana. Então, em agosto de 2021 até agora, outubro de 2025. Milton, e aí, 10 anos depois, vem a grande novidade de primeira mão. Quando esse vídeo for ao ar, você já não estará em Fortaleza. Você contou que em 2015 você foi para a Universidade de Monterrey. E agora você acaba de receber um convite que não deixa só você honrado, deixa o Ceará honrado, porque você, afinal, tem uma história na UFC, tem uma história na Unifor e agora vai representar o Ceará, o Brasil, no México. Me fala um pouco desse convite e essa decisão que não é fácil, que envolve esposa, envolve filho, né? Para ir trabalhar em pesquisa, em academia no México. Como foi esse convite e essa decisão de ir? Bom, como eu comentei, em 2015 eu estive lá. E aí, o Tecnológico de Monterrey, que é a universidade a EGAD Business School, a escola de negócio que, né, eu fui convidado. O Tecnológico de Monterrey está fazendo 80 anos, né, esse ano. E a escola de negócio fez 30 anos esse ano. E o grupo que tinha entrado lá era um grupo só. E ao longo desse período, muita gente começou a se aposentar. Eles queriam contratar novos professores, principalmente estrangeiros, por conta de uma lógica de internacionalização da escola. E aí o meu supervisor do pós-doutorado continua lá e me indicou para a escola, para começar a conversar comigo, para saber se eu teria interesse de ir. Então, eles começaram a conversar comigo, mais ou menos em agosto de 2025, me fizeram uma proposta para retornar. Conversei com a minha esposa, a gente, né, passou um mês pensando, enfim, e em setembro a proposta a gente aceitou, falar a gente porque é uma decisão familiar, claro, não que é uma decisão individual. Né? Claro. Eu tenho esposa, eu tenho um filho pequeno, todo mundo tem que estar ok com essa decisão. E a gente aceitou e agora em novembro eu parto para o México para essa nova temporada na carreira. Que massa.
uma temporada que eu acho que vai ser muito produtiva, vai ser um foco muito mais em pesquisa, vou ministrar poucas aulas, vou estar enfocado na pós-graduação, nos mestrados em negócio, doutorado, e mais foco em pesquisa, desenvolvimento de conhecimento, trabalhar também um pouco com a educação executiva. Então, é um foco um pouco diferente. Vou continuar com o pé na gestão, porque a gente vai trabalhar muito com empresas. Então, tudo o que eu fiz antes, e essa minha história na Unifor de ter trabalhado muito com empresas, vai ajudar muito nessa nova etapa. Mas sim, é uma etapa que eu estou bem empolgado e eu acho que vai gerar muitos bons frutos. Na hora que eu soube disso, eu disse, gente, eu tenho que ter o Milton, sabe? Porque esse projeto é para isso, é para mostrar para quem ainda está na universidade que o caminho se faz caminhando. Às vezes a gente vê esses meninos, porque a ansiedade da idade faz parte, sim, né? E aí a gente tem que ver, olha, 10 anos construindo um repertório, né, Milton? Verdade. Eu acho que é isso que você fez. Você construiu um repertório para vir o convite para hoje você ir usufruir, proporcionar isso para a sua família também, né? Sem dúvida. E assim, acho que tudo é possível, né? Porque tem muitas frases de efeito que a gente escuta ao longo da carreira. Tem uma que eu gosto muito, que é nada resiste ao trabalho. Então, assim, se você trabalhar bem, ter um objetivo claro, tudo é possível. Tudo nada é impossível. Você consegue evoluir naquilo que você acha que é certo e evoluir naquilo que você tem como objetivo de carreira, né? Estou super bem, estava super bem na universidade, na Unifor, mas tem aquela coisa de você querer rodar o mundo. As pessoas falam assim, pode não parecer, mas eu sou da geração Y, né? Que tem essa coisa de tem que ter o algo a mais, tem que ter o desafio a mais, tem que ter o... E é isso que eu estou sentindo agora, que eu acho que vai ser um desafio novo, diferente. Não é melhor nem é pior, ele é só diferente e algo que eu gostaria de viver, né? Então, estou partindo com muita empolgação para essa nova fase. Mas, como é o nome da sua esposa? Camila. Camila, parabéns para Camila, viu? Que essa força é muito importante. Sem dúvida. Se não fosse a ela de dizer vamos e... A decisão é familiar, né? Todo tipo de mudança quase drástica ou drástica são decisões familiares, senão não vai funcionar. Milton, uma pergunta que eu sempre faço para os meus convidados, e eu quero que você responda como professor, como pesquisador e como empreendedor. Como é a teoria na prática? Professora, tem uma coisa que eu sempre faço para os meus alunos, né? Tem uma disciplina que eu ministro no doutorado que chama produção científica. E outra que eu ministro no mestrado profissional, que é o seminário inicial seminário de conhecimento e pesquisa e administração. Nessas duas eu falo o seguinte, teoria e prática, elas estão muito conectadas. Na verdade, muitas vezes a gente faz algo que tem alguma teoria que explica, a gente só não encontrou essa teoria ainda, mas ela está lá. E se ela não existe ainda, pode ter certeza que algum acadêmico brilhante vai criá-la. Né? Porque, na minha experiência, a teoria e a prática elas estão muito conectadas. Perfeito. Eu posso dar vários exemplos disso. Desde, agora mesmo, eu estava dando aula da produção científica sobre mobilidade. Né? Tudo que eu fiz na minha carreira em relação à mobilidade, vai para o Canadá, vai para o México, desemboca numa série de resultados, de publicação, de parcerias, que quando a gente vai olhar na literatura é exatamente isso que eles falam. Se você fizer isso, isso e aquilo, o resultado vai ser esse. E hoje acontece na minha carreira exatamente o que eu já li nos artigos. E o melhor, eu li depois de ter feito. Porque eu podia ter, olha, eu vou ler e eu vou fazer isso e vai acontecer. Não, depois que eu fiz,
eu vi que alguém já tinha escrito sobre isso. Então, para mim, teoria e prática, elas estão muito conectadas. Se você não encontrou uma teoria que explica a sua prática, é porque você não procurou direito. Não né? procurou direito. Porque ela vai estar lá. E, na pior das hipóteses, alguém vai criar a partir de práticas como a sua. Até porque todo dia as práticas novas são criadas. Né? E é assim que a gente cria novas teorias, observando a prática. Então, alguém vai explicar melhor aquilo que está acontecendo. Então, vai ter uma boa teoria para explicar aquela prática que, mesmo nova, que começou a ocorrer. E como gestor acadêmico, quais são os desafios ou diferenças do gestor empresa, que você vivenciou, e do gestor acadêmico, que você ainda está vivenciando? Eu acho que a principal diferença é lidar com um público acadêmico que é muito diferente em todos os aspectos. É um público muito mais exigente, é um público que estudou muito, então discute todos os assuntos. Então é um público diferente. E lidar com acadêmicos, você precisa ter muito jogo de cintura, né? Você precisa ter muito trato. E precisa fazer as coisas tecnicamente embasadas. Porque é isso que o acadêmico diz, olha, mas você está fazendo, está baseado em quê? Aí, de novo, a teoria e a prática, né? E aí, inclusive, essa pergunta é interessante, porque lá na vice-reitoria de pesquisa a gente toma decisões teoricamente embasadas. Por exemplo, praticamente tudo que é feito lá é baseado em alguma pesquisa e muitas vezes em levantamento de dados que a gente faz internamente para tomar uma decisão em seguida. Grupos focais, então sempre usando o método científico para tomar uma decisão. Então acho que a principal diferença é essa. Como o público ele é muito exigente nesse aspecto, a gente acaba tomando decisões também cientificamente embasadas. Quando você vai para o mercado, é aquela coisa um pouco mais fluida, de decisões mais rápidas, intuitivas. O público não está pensando muito nisso, então você tem essa flexibilidade, apesar do que, no mestrado profissional também eu ensino isso para os alunos, que se o gestor, no dia a dia, tomasse decisões usando o método científico, com certeza ele tomaria decisões muito melhores. Milton, olhando ali para a sua câmera, que conselho você dá para quem está na universidade? Acho que em tempos de inteligência artificial, tecnologias disruptivas e tudo isso, eu diria que todo aluno de qualquer curso teria que desenvolver habilidades que estão fora desse ambiente da tecnologia. Porque o ambiente da tecnologia você vai aprender, você vai precisar aprender. Né? Então, desenvolver habilidades que você não precisa usar tecnologia pode ser um diferencial muito grande para a sua carreira daqui para frente. Questões relacionadas à criatividade, questões relacionadas a soft skills, ao lidar com o outro, empatia, humanidade, tudo isso que não envolve tecnologia, eu acho que é diferencial. Eu diria até que daqui a pouco vai ser obrigatório para qualquer profissional, porque a tecnologia a gente vai ter que dominar, não tem jeito. Então, tudo isso que não é tecnologia, principalmente essa coisa mais humana, do tratar com as pessoas, é algo que vai ser um diferencial na carreira daqui para frente. Muito Desenvolvam bom. isso. Amém. Isso é um excelente conselho. Porque a tecnologia torna todo mundo muito igual, né? Sim. O que nos diferencia é o jeitinho de ser, de se relacionar, de se encantar, de lidar com o outro, né, Exato, eu acho. Hoje, por exemplo, a gente está vendo no mercado, por exemplo, pessoas que não têm formação em áreas técnicas, de exatas, engenharias, computação, que estão aprendendo a programar, por exemplo. Porque as ferramentas tecnológicas hoje permitem isso, né? Então, essas habilidades mais hard, mais, né, tecnológicas, todo mundo, de certa forma, vai precisar desenvolver para se manter atual no mercado. As habilidades mais humanas, soft skills, é que vão ser o diferencial dos novos profissionais. Então, acho que isso é super importante que a gente tenha noção. Porque uma outra coisa é o seguinte, se a pessoa não tiver a menor noção de ter essa opção, né? Então é importante que tenha, olha, alguém falou,
eu li em algum lugar, vi um podcast, vi uma entrevista, as pessoas comentando que eu preciso desenvolver o meu lado humano e as minhas habilidades pessoais. Então ela vai passar a ter uma noção e aí ela vai poder ter essa opção. Se ela não desenvolver, tudo bem, mas ela teve a opção, ela ouviu, ela escutou, ela entendeu. Mas acho que ter essa consciência é o primeiro passo. Ninguém lhe convidou para conversar com o ChatGPT lá em Monterrey? Não. Te chamaram porque sabe que aí tem uma inteligência natural que pode contribuir com eles para além da tecnologia. Isso é o que faz a gente ser diferente, Eu acho. né? Eu acho. Milton, infelizmente eu tenho que terminar nossa conversa tão boa ao som dos passarinhos. Está super agradável aqui. Super agradável, o vento me despenteando. Mas muito obrigada, que Deus lhe abençoe, lhe acompanhe, Amém. lhe inspire e siga seu caminho com sua família, que vai ser lindo. A professora Cláudia, eu queria agradecer imensamente, porque a gente demorou para fazer essa entrevista, mas era algo que eu queria muito fazer, né? Eu sou cria da UFC, tenho maior satisfação todas as vezes que eu volto aqui, seja para visitar, seja para representar a Unifor, seja para, né, sempre que eu venho aqui eu fico muito feliz, então para mim é uma grande felicidade, satisfação poder colaborar com esse projeto. Muito obrigado. Eu que agradeço, muito lindo você. Obrigada. Obrigado. Gente, é isso. Se vocês gostaram, como eu adorei e nos emocionamos, curte, compartilha, se inscreve no nosso canal e aguarda que vem muita entrevista boa como essa por aí. Obrigada e até a próxima.